Olá, muito bom dia. Você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim do Mercado do Boi, com informações importantes aí para o pecuarista. Um movimento de alta vem se consolidando aí em relação à precificação da arroba do boi gordo, mas a gente precisa entender qual é o limite desse movimento, enfim, o que pode acontecer com os preços a partir de agora e quais são os fatores que estão à mesa aí para serem discutidos. Quem traz mais destaques para a gente é o Iberville Neto, lá da HN Agro. Já está aqui com a gente o Iberville na tela. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho do que está acontecendo no mercado. Semana começando, depois de uma semana interessante de mudança até de patamar de preço aí, Iberville. O que dá para dizer do mercado a partir de agora? Seja bem-vindo. Olá, Alexandre. Olá a todos. Alexandre, o mercado do boi gordo, ele tem trabalhado firme, mudou um pouco de patamar, como você bem ponderou. Nós tivemos alguns preços máximos que ocorreram na última semana, mais considerando no São Paulo aí, o 230, que perderam um pouco de frequência, mas a cara do mercado e o patamar de preços evoluiu na última semana. Então a gente está falando de um mercado positivo, um mercado que tem, não positivo no patamar de preços, né? Até tem um comentário que o pessoal a respeito do nível de preços, e a gente não está falando que o preço está bom, mas em relação às últimas semanas, houve essa evolução e a nossa expectativa é de manutenção de um cenário um pouco mais promissor aí para preço. O começo de mês. Nós tivemos nesse último final de semana o primeiro final de semana do pagamento de salários, então essa segunda-feira está sendo provavelmente de avaliação aí do mercado. Vamos ver como é que foram as vendas no varejo no final de semana e como é que o atacado como é que o varejo vem se reestocar aí para repor um pouco desses estoques que acreditamos tenham sido vendidos aí com um volume interessante pelo período do mês, né? Muito bem. Agora, Iberville, o que te faz acreditar nessa tendência de alta, ou nesse mercado mais positivo, esse cenário mais positivo aí para o mercado? Sandra, quando a gente fala do curto prazo, a gente tem um cenário do lado da oferta, de uma oferta já ficou para trás a maior parte daquele volume de gado de final de safra. Na verdade, acreditamos que em junho essa oferta já tenha minguado, né? Daqui para frente sempre vai tendo ainda a oferta de gado de pasto, que é uma característica predominante no Brasil, mas em geral a oferta fica um pouco mais dependente de sistemas suplementados e confinamento e assim por diante. Isso já costuma colaborar com um mercado um pouco mais positivo. Lembrando que o maior volume de gado confinado costuma vir mais no terceiro trimestre, no quarto trimestre, desculpa. Setembro, outubro em diante. Então, geralmente, a gente tem um período de menor disponibilidade de gado. Isso costuma gerar um cenário um pouco mais firme do ponto de vista de preços do lado da oferta. E quando a gente fala do lado da demanda, a gente não está falando de uma demanda forte pela situação econômica brasileira, de cautela. Aí nós temos indicadores em médio prazo que merecem, na verdade, que não estão bons, né? Pensando aí em questões fiscais, etc. Mas quando a gente fala do curto prazo, a gente tem um cenário de nível de desemprego ainda baixo, a gente tem um cenário de margem da indústria, tanto no mercado doméstico como no mercado externo, é interessante. E aí, com todas as ressalvas a respeito dessa margem, o momento de compra do boi, o momento de contemplação desses preços de venda, ele não é exatamente contemporâneo, mas é uma referência que a gente usa. E quando a gente pega a série de preços aqui de carne exportada versus boi gordo, ela está no melhor patamar desde 2020. Então, preço da carne exportada versus o preço da arroba em junho foi o melhor desde 2020, se a gente usar a mesma base aí, todo dólar ou real, claro, né? No mercado doméstico, estamos com as melhores relações boi versus carne, pensando na ótica da indústria, as melhores relações dos últimos 4 anos, pelo menos, que é uma análise que a gente tem meio na manga aqui. Então, janeiro foi o melhor janeiro dos últimos 4 anos, fevereiro, março, abril, até julho, a parcial. Então, existe essa demanda da indústria. É interessante para a indústria produzir, abater o máximo possível, só que existe a questão da oferta, que diminuiu um pouco nessas últimas semanas, mas estruturalmente, ao longo de 2024, ela tem se mostrado
incomodamente grande aí do ponto de vista de preço do boi. Então, na nossa visão, é diminuição de oferta que precisa acontecer, ou continuar acontecendo, né, porque ela já diminuiu um pouco, para que esse preço evolua um pouco mais. E não acreditamos que esse seja um cenário improvável, não. Na nossa visão, é possível que essa oferta siga, é possível não, é a nossa expectativa que essa oferta siga um pouco mais enxugando um pouco mais e o mercado evoluindo um pouco. Aliás, você estava me contando antes da gente entrar no ar que inclusive a participação de fêmeas já vem reduzindo já há alguns meses, né, Iberville? A participação de fêmeas nas Isso, escalas de Alexandre. abate. A participação de fêmeas a gente acompanha de duas formas. A gente tem os dados oficiais do IBGE, que são abates formais municipais, estaduais e federais, e a gente tem o CIF, né, que ele é um pouco mais dinâmico, mas ainda são números que vão sendo atualizados. Então, quando a gente compara o volume de abate junho na comparação com maio, ainda é um número que vai sendo ajustado. Até houve uma queda de 7%, considerando os dados coletados hoje de manhã, a gente tem uma queda de 7% no volume de abate CIF, na comparação mês a mês. Mas como esses dados CIF eles vão sendo atualizados, essa não é uma análise que a gente acha muito razoável de fazer, porque a gente está muito perto da virada do mês ainda. Agora, quando a gente fala de participação de fêmeas, isso aí já é algo que a gente pode evoluir o raciocínio na nossa visão desde o início, assim que os dados estiverem disponíveis, eles estão disponíveis. Onde que eu quero chegar? Agora em junho, a gente teve uma queda de 0,4 pontos percentuais na participação de fêmeas nos abates, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em maio, nós já tínhamos tido também. Aí, em março, não. E em fevereiro, tínhamos tido. Então, a gente está há 4 meses, só desses últimos 4 meses, só em um não houve redução da participação de fêmeas nos abates, na comparação sempre com o mesmo mês do ano anterior. E o que eu quero dizer? Olhando aqui, que se a gente voltar nessa série, esse movimento de queda, ele não tinha acontecido, pelo menos aí nos 14 meses anteriores. Então a gente realmente está começando a ver essa diminuição da participação de fêmeas nos abates. Ela ainda está, vamos dizer, quando a gente pega um outro gráfico aqui, fazendo de outra forma essa conta, a participação acumulada nos 12 meses anteriores, nós estamos há 5 meses, mais ou menos, com uma participação estável em nível nacional, tá? Dando alguns sinais de redução. Só que quando a gente olha o histórico, ela vinha num aumento forte. Quando a gente pega os dados de Mato Grosso, maio e junho, houve quedas na participação de fêmeas nos abates nos 2 meses, na comparação com os mesmos meses do ano anterior. E Mato Grosso não tinha em Mato Grosso não tinha sido observado esse movimento nos 15 meses anteriores. Então, nós temos observado um início dessa diminuição de fêmeas nos abates, mesmo em estados que vinham pesadamente ofertando fêmeas, como é o caso de Mato Grosso, né? Então, são sinais aí que vão apontando nessa direção de algo menos ofertado adiante, principalmente de fêmeas. Muito bem. Isso do lado da oferta. Do lado da demanda, você citou aí uma condição mais favorável para os frigoríficos adquirirem, Iberville. Agora, você acredita que essa situação vai estimular os frigoríficos a consumirem mais, a demandarem mais? Você falou da relação de troca carne exportada e arroba, você falou aí da margem da carcaça versus o boi. Isso tudo de alguma forma estimula o frigorífico a consumir mais? Na nossa visão, isso aí faz com que a indústria busque manter os abates cheios, né? Sempre dando aquela segurada para não deixar o mercado evoluir demais, que a indústria, o objetivo da indústria é sempre tentar trabalhar com uma matéria-prima mais barata, então eles tentam dar essa freada e a oferta não está enxuta a ponto de o mercado evoluir demais também. A gente está falando de uma diminuição da oferta, mas ainda não é um cenário tão enxuto assim. Mas isso, vamos dizer, a partir do momento que a indústria tem uma margem nessa conta que a gente faz historicamente interessante, outra variável para o resultado da indústria ou de qualquer atividade é volume, né? Então a gente está falando, se existe essa margem de contribuição interessante do ponto de vista de carne exportada, do ponto de vista de mercado doméstico, mais ainda para carne exportada do que para o mercado doméstico, mas se existe, é interessante para a indústria bater o máximo possível. Então, essa seria a lógica, claro, que aqui a gente está sempre falando
um cenário geral, né? Sempre existem as particularidades. Mas até a curva de futuros que o dólar permitiu que fosse travada nessas últimas semanas também pode ter sido aproveitada, e creio que tenha sido aproveitada pela indústria, sem querer aqui analisar o que vai acontecer com o dólar adiante. Mas o dólar, ele ofereceu possibilidade de hedge para a indústria em valores muito interessantes nas últimas semanas, né? Essa alta que ocorreu agora, ela ocorreu em toda a curva. Então, se o frigorífico foi usando isso, ele tem garantido uma margem aí bem interessante, é, pensando em dólar, né? Muito bem. Agora, Em o câmbio, né? Iberville, temos aí essa possibilidade, principalmente vinda da exportação, né? O que a gente tem de concreto das exportações? Elas seguem firme, tem essa tendência de firmeza podendo ser aplicada ao segundo semestre também? A expectativa para exportações no segundo semestre é positiva, Alexandre. Quando a gente fala da sazonalidade nos últimos anos, nos últimos 5 anos, o volume embarcado na segunda metade do ano foi mais de 20% maior do que na primeira metade. E esse ano a gente já teve recorde, né? A gente tá, na verdade, o recorde do primeiro semestre foi quebrado em maio. A gente não precisava nem do número de junho para quebrar o recorde aqui. Mas quando a gente considera o fechamento do primeiro semestre, a gente teve um aumento de 29,1% em volume, receita em dólares aumentando 18%, preço médio em dólares. Aí a questão vamos dizer, o ponto que sempre é comentado, né, como diminuindo o momento positivo da exportação, acaba sendo esse preço médio, que diminuiu 8,4% em dólares, e a receita em reais aumentou 20%. Então, a gente está falando de bons volumes, o maior volume para um primeiro semestre da história. É, e aí, não temos recorde quando a gente fala de receita, nem preço médio, aí não é recorde. Mas é o maior volume já embarcado, tanto para carne bovina, e aí, só abrindo um paralelo aqui, para carne suína também, nós tivemos recorde. A carne de frango está um pouquinho abaixo do recorde do ano passado, mas volumes muito bons também. Muito bem. A gente tem perguntas aqui, Berville. O Zé Mendes quer saber se tem melhora de preço no gado bezerro, que por enquanto para ele lá tá mais barato, né? O que esperar aí dessa relação? Eu imagino que é a relação de troca que ele quer saber, né? Bom, Paulo, ele falou ali de um 14,50 por quilo, a gente não viu isso ainda, né? Mato Grosso do Sul, ele beliscou os 11, passou um pouquinho até de 11 em alguns leilões, mas em geral a gente está falando um pouco abaixo de R$ 10 na maior parte das situações. Seria, eu não sei que região que era, mas eu estou usando Mato Grosso do Sul porque foi uma região onde o bezerro veio valorizando um pouco mais que as demais. Agora, o que a gente tem é um cenário de que o ágio do bezerro já está há alguns meses num patamar próximo ali dos seus 30%. Então, quando a gente pega o ágio do bezerro, até eu sei que existem patamares bem superiores a isso, mas quando a gente pega o ágio do bezerro em 12 meses, a gente tem um ágio ali próximo de 30%, considerando sempre 12 meses antes. As últimas vezes que isso aconteceu no mercado, numa fase de baixa, o ágio começar a incomodar mais, foram momentos nos quais houve um estímulo à atividade de cria, porque o bezerro estava se valorizando ou caindo menos que o boi, e isso acabou diminuindo a participação de fêmeas nos abates. Então, a gente tem uma história que vai vamos dizer, as variáveis vão se somando e vão desenhando algo que já aconteceu outras vezes, tá? Não, a gente tem um bezerro incomodando do ponto de vista de resultado de recria engorda, um ágio começando a incomodar mais. O bezerro cedeu até um pouco nesses últimos meses com a pressão do boi gordo, mas cedeu menos. O bezerro tem praticamente trabalhado de lado. Então, isso faz com que o bezerro fique relativamente mais caro, como o boi gordo caiu nos últimos meses. Isso é um indicativo de início de diminuição de participação de fêmeas nos abates, e aí, quando a gente vai para os dados oficiais, isso tem acontecido. A gente tem, paralelamente, um cenário de exportações muito boas do ponto de vista de volume e a nossa carne muito competitiva lá fora. Então, isso tudo vai gerando expectativa de que, a hora que essa oferta efetivamente diminuir, a oferta de fêmeas, haja espaço para o boi andar e para o boi andar significativamente bem, viu? Eu não estou falando aqui de mercado explodindo nesses próximos meses, mas a virada do mercado, na nossa opinião aqui, ela está não muito distante. A gente está com essa fase de alta, provavelmente
estamos nas portas, na entrada dela aí, né, nesse médio prazo. Isso não quer dizer, sempre a hora que a gente faz essa ponderação, o pecuarista até fica, não gosta de ouvir, mas isso não quer dizer que um gado confinado no momento atual não tenha que ser travado, tá, pessoal? Na nossa leitura, se esse gado tem data para sair, a gente não tem bola de cristal para saber quando que esse mercado vai ganhar essa tração que a gente espera que ganhe. Então, tem que as travas de preços, na nossa visão, elas têm que ser utilizadas principalmente para esse gado confinado. Agora, dentro do sistema, é interessante que o produtor esteja exposto a um mercado mais positivo. E aí ele pode estar com arrobas jovens, ele pode estar com alguma operação até em paralelo na bolsa, se ele for mais sofisticado nessa utilização de bolsa e assim por diante. Agora, gado confinado tem que estar protegido pelo menos um custo aí. Tá? Essa é a nossa leitura. Muito bem. O Paulo colocou aqui o local que ele está. Ele está no Pará, região ali da Transamazônica, próximo a Altamira. Brasil 9 é o município. Fica a 42 quilômetros ali de Altamira. Legal, Paulo. Obrigado aí pela participação e pelas explicações aí pra gente. Muito bem, Iberville. Isso aí. Temos aí. E no caso do José Mendes, você também já respondeu, né? Temos aí sim uma melhora da relação, no entanto, ainda estamos bem no início ainda de uma virada de ciclo, né, Iberville? Sim, sim, a gente nem teve esse cenário de preços evoluindo, né? A gente está com essa, vamos dizer, essa estruturação desse momento mais positivo está acontecendo agora, com o início com o início de redução da participação de fêmeas nos abates. Quando a gente pega o bezerro que está sendo vendido agora, é o bezerro da estação de monta de 2022, que já foi uma estação de monta de virada de chave do ponto de vista de preços. O mercado em 2022 começou muito forte, mas ao segundo semestre já foi fraco. E então já foi uma estação de monta na qual diminuiu a participação do uso de inseminação artificial, o que aconteceu novamente em 2023. Então já foi menos investimento observado na cria lá atrás. E o 22, bezerro 22 é o nascido 23, desmamado 24. Da mesma forma, o 23 vai ser o bezerro desmamado ano que vem. E isso vai fazendo o quê? Vai trazendo uma oferta um pouco menor de bezerros para o mercado. A gente não está falando aqui de uma oferta de bezerros enxuta demais esse ano. Foi o início de movimento de abate de fêmeas lá atrás. Mas esse preço do bezerro um pouco mais resistente frente ao mercado do boi gordo. Então, o boi gordo sentindo mais esse aumento de oferta, o bezerro um pouco menos, isso nos dá indicação desse início de movimento. Muito bem. Tá aí, são as informações trazidas pelo Iberville Neto. Obrigado, Iberville, pela participação. Temos mais a participação aqui do Rony. Confinamento na região sul de Goiás. Estão só com 40% da lotação, não tem margem para colocar aqui. Tá faltando estímulo, será, Iberville? Eu não entendi se ele está dizendo desse primeiro giro ou se ele está já se posicionando aí para o segundo giro do confinamento, mas enfim, ele está dizendo que por lá a concentração, a lotação está baixa. Isso aí, em geral, a gente tem observado até uma lotação Maior, né? razoável, Brasil afora, né? É, Mas realmente, quando a gente vai regionalmente, às vezes ele está falando de algum confinamento que faz parceria e não estava talvez disponibilizando, veio com estoque de milho mais caro e não veio ajustando essas diárias. Quando a gente fala hoje de uma diária, de uma arroba engordada, hoje um 210 consegue ser observado em São Paulo, em diversas situações. Então a gente tem uma arroba engordada que na arroba engordada ele consegue essa margem. Aí depende se o custo de recria desse animal e se o produtor vai considerar ele como custo de recria ou como custo de oportunidade, que também é outra avaliação, né? Se o produtor considera o preço de mercado, que teoricamente é o mais correto, ele tem uma outra conta que aí já joga esse preço da arroba terminada mais perto do 225, 230, em algumas estimativas que a gente tem aqui, claro que são referências, né? Assim, é um modelo que é atualizado, mas isso daria, com uma arroba ali de 200 próxima de 250, a gente estaria falando de uns 15 a 20 reais por arroba entregue, o que dá dos 300 reais por boi, 400 reais por boi. Então,
Mas isso depende muito desse custo de entrada, desse custo de engorda e etc, né? Do diferencial, se a gente estiver falando fora de São Paulo. Mas, em geral, Rony, a gente tem, pensando nos custos, né, em quem faz o confinamento, não no Boitel, a gente tem esse resultado até interessante perto dos últimos anos, né? Não perto dos melhores anos que nós tivemos, nem nada disso. Agora, você comentou aqui realmente que é o Boitel, talvez esse Boitel esteja trazendo um custo de alimentação um pouco mais caro, comprado há alguns meses ou comprado no final do ano. Talvez se ele se preparou e fez essa aquisição do milho no final do ano, do final do ano para cá, o milho cedeu razoavelmente. Ele tem trabalhado até sustentado, por ser um período de colheita de safrinha, né? Já estamos com mais da metade da safrinha colhida, mas frente ao final do ano, ou frente ao início do ano ali, a gente tem um milho mais barato atualmente, sim. Muito bem. Talvez ele esteja carregando esse estoque e não tenha ajustado aí o nível da diária, alguma coisa nessa linha. Pode ser uma possibilidade. Muito bem. Tá aí, informações trazidas pelo Iberville Neto da HN Agro aqui pra gente. Obrigado, pessoal que está participando. Aliás, eu já estava me despedindo, o pessoal começou a participar de novo. Obrigado aí pela audiência e pela interatividade. Não se esqueçam, vocês que estão no YouTube, pelo chat do YouTube nos acompanhando, deixe seu like, deixe o seu joinha e não esqueça de acionar o sininho para sempre que a gente tiver uma análise nova aqui no mercado, você ficar por dentro dela. E mais importante, estamos ali, beirando os 100 mil inscritos. A sua inscrição aqui no site vai fazer a diferença. 100 mil inscritos já batendo a porta, portanto, você nos ajude aí a alcançar essa meta. E o Paulo Soares está dizendo que você é 10, Iberville. Está aqui, ó, Opa, recadinho do Paulo. obrigado, gente. Que isso. Muito bem. Obrigado pelo exagero. Boa. Meu amigo, obrigado, viu, pela disponibilidade. Volte sempre. Quer divulgar Sempre suas às redes ordens. sociais? Quer divulgar seus trabalhos aí também? Fica à vontade, Iberville. Aí, se alguém se achar interessante, a gente tem a hn.agro, que é o nosso Instagram. É um prazer recebê-los lá. E nós temos o canal do Telegram também, que é HN Agro, jogando no canal. É gratuito e lá a gente disponibiliza quando solta alguma análise, algum slide, às vezes fazendo uma palestra, a gente coloca lá também. Então, se quiserem prestigiar, sejam muito bem-vindos e obrigado. HN Agro são as iniciais do Iberville Neto ali, tá vendo? Então, ali nas costas do Iberville tem ali a forma de você procurar no Instagram a HN Agro. Boa, Iberville, obrigado. Um abraço. Obrigado. Ah, Um o abraço, Paulo, o pessoal. Até Paulo mais. rebaixou sua nota. Você reclamou que 10 não tá bom, ele deu 9,9 aí, ó, tá vendo? Obrigado, Paulo, pela brincadeira aí. Um abraço para vocês. Até a Obrigado. próxima. Um abraço, pessoal. Valeu. Muito bem, tá aí então Iberville Neto, HN Agro, dando um show de informação aqui pra gente. Obrigado também à interação dos nossos amigos internautas nesse boletim do Mercado do Boi. Deixa eu, antes de terminar aqui a nossa transmissão, deixa eu passar para vocês como é que estão os negócios lá na B3, Mercado Futuro nesse momento. Você acompanha comigo na tela agora, mercado em alta, julho trabalhando a 233,70, alta de 0,24%, agosto 237,80, alta de 0,49%, setembro 239,05, alta de 0,15% e outubro 244,25, alta de 0,27%. Mercado, portanto, trabalhando aí de forma positiva nessa segunda-feira. Indicador CPE fechou a última sexta-feira a R$ 227,30, com uma leve correção positiva de 0,07%. São os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente.